Bem, a primeira menção de sepultamento na Bíblia está registrada em Gênesis capítulo 15, verso 15. Este sepultamento, ele foi registrado já num princípio do livro de Gênesis, demonstrando que o sepultamento já era um costume naquela época, não foi um costume elaborado ou criado séculos posterior. Naquela época já havia o hábito, o costume de sepultar os seus mortos. Este texto, ele revela uma promessa de Deus para Abraão, dizendo que ele seria sepultado em ditosa velhice. O texto de João, que nós acabamos de ler, ele apresenta importantes detalhes a respeito do sepultamento de Jesus. Por esta razão, o tema dessa mensagem é: ali depositaram o corpo de Jesus. Este evento, o sepultamento de Jesus, recebe no credo apostólico uma atenção especial. Como acabamos de ouvir aqui, e temos o texto exposto diante de nós, num certo momento, nós vamos observar que o credo apostólico, que foi composto já no primeiro século da era cristã, já em 107 da era cristã, já há um registro de Inácio de Antioquia, que ele traz no seu escrito uma composição desse credo, muito semelhante ao credo que nós temos aqui, que foi formulado alguns anos depois, alguns séculos depois. Mas já no início, já no primeiro século da era cristã, já havia o registro de um credo que era utilizado especialmente nas cerimônias de batismo. A maior parte do credo fala de Jesus, mas o que me chama a atenção é que depois que fala sobre o nascimento de Jesus, da Virgem Maria, o credo apostólico salta historicamente para o episódio em que Jesus, ele sofre debaixo do poder de Pôncio Pilatos. E depois diz que ele foi crucificado, morto e sepultado. O próprio credo apostólico viu a necessidade de trazer esse registro. Por que razão ele oculta histórias, experiências ministeriais de Jesus, do seu nascimento até quando ele foi aprisionado? Nós não temos exatamente uma resposta para esse fato histórico, mas o que nós temos é que o credo apostólico considerou importante o suficiente registrar, entre todos esses detalhes que ele nos traz, o sepultamento de Jesus. E nós entendemos que ao ler este texto, que registra o episódio do sepultamento de Jesus, algo que era absolutamente previsto, natural, era costumeiro entre os judeus, que havia alguns propósitos, e eu entendo por estes propósitos que o texto tem essa intenção de nos revelar nessa noite. O primeiro propósito deste texto é de testificar o testemunho de Jesus. Diz aí, já no verso 31 ao verso 33, que os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados. O texto de Êxodo 12:46 diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Números 9:12 diz: dela nada deixarão até amanhã, se referindo à Páscoa, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Salmo 34, verso 19 ao verso 20, muitas são as aflições do justo, se referindo a Jesus Cristo, mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. São textos proféticos que apontam para o episódio da morte e do sepultamento de Jesus. Os seus ossos não poderiam ser quebrados. Verso 29 do capítulo 1 do Evangelho de João. No dia seguinte, João estava no Rio Jordão, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Paulo nos confirma: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. No 14º dia do mês de Nissan, que era o primeiro mês do calendário judaico, este mês compreendia mais ou menos o dia 15 de março até o dia 15 de abril.
No 14º dia, os judeus deveriam levar os cordeiros até o templo, onde eles eram sacrificados, levados para casa, e aí sim eles celebravam a Páscoa. A Páscoa era celebrada durante toda uma noite, e bem sabem que a Páscoa ela é uma importante celebração entre os judeus, e também importante celebração para nós que somos membros do cristianismo, porque a Páscoa ela aponta para o episódio em que os judeus saíram do Egito, saíram da escravidão para a terra prometida, assim como Cristo, pela proposta do amor de Deus, nos retira do jugo de escravidão e nos transporta para sempre para a terra prometida, ou seja, para o gozo da habitação de Deus. É a segurança que o sacrifício de Jesus nos traz. O dia para o judeu, ele terminava às 18 horas. Então, às 6 horas da tarde, como nós compreendemos comumente, encerrava-se o dia para o judeu. A partir desse momento, começava a celebração da Páscoa, que deveria ir até às 6 horas da manhã. Esta era compreendida a noite para o judeu. Jesus, ele estava com seus discípulos, formando um grupo de 13 pessoas. Eles entram no cenáculo e ali eles celebram a Páscoa. E depois de ter comido toda a Páscoa, ter celebrado de acordo com todas as cerimônias previstas para a Páscoa, ele se dirige para um lugar dentro de Getsêmani, ou dentro do Jardim das Oliveiras, chamado Getsêmani, e ali ele começa uma agonia, porque estava próxima a hora do seu sofrimento em direção à cruz. E como esses textos mostram, Jesus, ele era o Cordeiro Pascual. Era este Cordeiro Pascual. Eles haviam acabado de comer a Páscoa, mas agora ele se coloca no lugar daquele Cordeiro que tinha o significado para os judeus de libertação. E como Cordeiro Pascual, segundo a profecia, nenhum dos ossos de Jesus deveria ser quebrado. Verso 34 nos diz que ele foi traspassado. Ele estava naquela cruz. Os soldados verificaram a necessidade de quebrarem os ossos das pernas daqueles que estavam presos com Jesus naquela cruz. Por que isso? Porque logo depois de celebrada a Páscoa, no dia seguinte, iniciava-se uma nova festa entre os judeus que durava 7 dias, que era a festa dos pães asmos. Então, terminada a Páscoa na sexta-feira, já no sábado iniciava-se uma festa também muito importante. E essa celebração, ela remetia ao episódio em que os hebreus saíram da terra do Egito com pressa e não tiveram tempo para levedar a massa e assim então comer do pão levedado. Esta festa era uma festa que envolvia muita gente, era uma festa de 7 dias, lembrando que havia gente de todas as partes daquele mundo antigo reunido ali em Jerusalém. E havia uma regra, uma lei, que dizia que aquele que estivesse pendurado no madeiro não poderia permanecer, ser sepultado durante a noite. Como no dia seguinte, eles tinham toda essa preparação para a festa dos pães asmos, eles pediram a Pilatos, aos soldados, para que as pernas daqueles que estavam crucificados, entre eles Jesus, fossem quebradas, a fim de acelerar a morte daqueles que estavam na cruz, entre eles Jesus. Os soldados, com a permissão de Pilatos, vão então até aqueles que estavam crucificados. Eles quebram as pernas do primeiro. Lembrando, a crucificação era o pior castigo que os judeus aplicavam aos piores criminosos do Império Romano. Este sacrifício, essa pena, poderia demorar até 3 dias. Eles ficavam expostos ali. A Palestina era uma região extremamente fria à noite, quente durante o dia e fria durante a noite. Eles ficavam expostos a este tempo, durante o dia e a noite, sacrificados. O prego nas mãos e nos pés não permitia uma evasão grande de sangue, então eles não perdiam muito sangue na crucificação. Mas eles ficavam ali expostos, sem comer, sem beber e sofrendo toda a exposição do clima. Eles poderiam ficar dias ali, e os judeus não poderiam trabalhar, retirando os corpos no sábado, por ser sábado, e também por ser um dia de preparação para a festa dos pães asmos. Então o que eles fazem?
eles pedem para acelerar a morte daqueles que estavam sacrificados, crucificados. Os guardas vão, quebram as pernas de 2 criminosos ao lado de Jesus, e assim a morte foi acelerada. Quando eles chegaram em Jesus, eles perceberam que Jesus já estava morto. Olha, os soldados romanos, eles eram especialistas em morte. Eles verificaram, e aí nós não temos quais informações eles tiveram, as impressões que eles tiveram de olharem para Jesus e perceberem que Jesus já estava morto, como diz o texto, no verso 33. Jesus já estava morto. Mesmo assim, diz o texto, primeiro, eles não quebraram as pernas de Jesus, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Segundo, diz o verso, aí o verso 34, que um dos soldados o fere com uma lança, e após este ferimento, eles percebem, ou melhor, a testemunha, aqui se referindo a João, o evangelista João, percebe que daquele ferimento estava saindo sangue e água. Qual é a perspectiva médica? A perspectiva médica é que esta lança, entrando de baixo para cima, atravessou a costela de Jesus e feriu a pleura de Jesus, que é esta fibra que reveste o pulmão de todos nós, né? É uma fibra que reveste todo o pulmão. E o coração, ele é também revestido por uma fibra chamada pericárdio. Então, existem várias especulações médicas em torno disso, mas a explicação médica, a especulação médica mais óbvia que nós temos, é que ao traspassar a pleura que reveste o pulmão de Jesus, onde há um líquido pleural contido ali, que protege o pulmão, este líquido, ele sai por este ferimento, juntamente com o sangue, uma vez que a lança possivelmente atravessou o pericárdio e feriu o coração, de onde estava coagulado o sangue de Jesus. Então sai o sangue e a água por este ferimento. Qual é a perspectiva teológica? O sangue na Escritura simboliza a aliança pela morte. Os judeus, eles usavam o sangue dos cordeiros para ter no sangue a representação de uma aliança que eles estavam fazendo com Deus. Logo, o sangue tinha para eles, bem como para Jesus, este significado, essa representação de uma aliança feita através da morte, e também a purificação dos pecados. E a água simboliza a vida após a morte. E todos estes textos que tive o cuidado de colocar aí confirmam para nós esse significado do sangue e da água derramados ali no ferimento de Jesus. Jesus, ele era verdadeiramente humano. Essas narrativas, esses detalhes, eles estão registrados para testificarem o testemunho de Jesus. E este testemunho de Jesus nos prova que Jesus, ele era verdadeiramente humano. Este testemunho refutou posteriormente o docetismo, que foi uma seita que se levantou no primeiro, segundo século, questionando a existência real de Jesus, o aspecto físico de Jesus. Eles diziam que Jesus, ele era apenas uma ilusão, e que o seu sacrifício foi apenas aparente, mas Jesus estava realmente morto. Os soldados, eles vão até Jesus, a pedido de José de Arimateia, e de Pilatos, no texto de Marcos 15:44, diz que ele se faz surpreso de saber que Jesus já estava morto. Diz o texto que ele se colocou admirado de saber que Jesus já estava morto. Como o Sinédrio se reuniu a partir das 6 horas da manhã, e houve todo um desenrolar de julgamentos, leva Jesus para cá e leva para lá, segundo a cronologia das narrativas do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus foi sacrificado por volta de meio-dia, momento em que o sol mais brilhava forte, e ele fica ali então sacrificado por volta de 3 horas da tarde, porque Jesus havia sido morto e sepultado antes das 6 horas. Então, por volta de 3 horas da tarde, Jesus, ele é verificado e confirmada a sua morte, até mais ou menos 3 horas da tarde, uma morte que poderia durar até 3 dias, em 3 horas Jesus já estava morto. Nesse sentido, e eles conhecendo todo esse
esse procedimento, né? Essa história, essa previsão dada àqueles que eram crucificados na cruz, Pilatos se faz admirado de saber que Jesus já estava morto. Ele já estava morto. E os soldados também verificam que ele já estava morto. E nesse sentido, João nos chama a responder com fé. Olha o que diz o verso 35. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Essas narrativas são importantes para testificar-nos que de fato Jesus estava morto. Há grupos que acreditam que Jesus não morreu. Aquilo foi realmente uma ilusão. Grupos inclusive liberais, que Jesus andou pela Índia e andou por aí. Mas todas essas narrativas nos provam que Jesus de fato estava morto. O texto de João, capítulo 20, verso 30 a 31 diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todas essas narrativas, elas foram registradas para que eu e você, nessa noite, creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Estes fatos estão registrados para confirmar aquilo que já estava previsto. Por isso nós temos aí, nos versos 35 ao verso 37, dois textos que nos fazem menção daquilo que foi registrado antes desses acontecimentos. Aquilo que aconteceu, seus ossos sendo quebrados, e ele ter sido traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e esta escritura registrada em Isaías 53 se cumpre na figura de Jesus, na pessoa de Jesus naquele momento. Ora, a nossa fé, ela se baseia em fato histórico, não num fato ilusório, não num fato que foi uma invenção criada por um grupo de judeus no primeiro século para justificarem a sua fé diante do Império Romano. Não, a nossa fé se baseia em fatos que são históricos. A Escritura foi cumprida e testificada, não apenas por João, o evangelista, mas também por Pilatos. Pilatos testifica que Jesus estava morto. Os soldados chegam a essa conclusão quando chegam diante de Jesus. Ora, os soldados não eram cristãos, não tinham compromisso com a fé, eles eram incrédulos, eram bárbaros. No entanto, eles chegam diante de Jesus na cruz e testificam que Jesus já estava morto. Esta realidade é comprovada sim também por João, o evangelista, mas também por José de Arimateia e por Nicodemos, homens respeitados e influentes na cultura judaica a partir do Sinédrio. Possivelmente esses dois estavam naquele episódio em João capítulo 12, quando dão testemunho a respeito de Jesus, e muitos dentre as próprias autoridades, crendo, não confessaram para não serem expulsos da sinagoga, é o que diz o texto. Muitos na sinagoga, que eram homens dedicados à letra, à lei, homens dedicados ao conhecimento da profecia, e uma vez examinada a profecia e analisada com a pessoa de Jesus, eles concluíram que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Messias esperado. No entanto, por causa dos fariseus, eles não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga. E esses homens faziam parte da sinagoga, faziam parte do sinédrio. No entanto, eles não confessaram Jesus publicamente, eram discípulos ocultos, é o que diz o texto que nós haveremos de ler agora há pouco. Eram discípulos ocultos de Jesus, mas eles também testificaram que Jesus de fato estava morto. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz que quando Deus derramasse o Espírito da graça e de súplicas sobre a casa de Davi, olhariam para aquele a quem traspassaram e chorariam como quem chora por um unigênito. Pergunta:
como e quando isto sucederá? Mateus 24:30 nos traz essa resposta. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus naquela cruz estava recebendo toda a carga de juízo divino, por causa dos nossos pecados. Ele não sofreu o juízo de Deus extensivamente, mas intensamente Jesus sofreu todo o peso da condenação que estava previsto por causa dos nossos próprios pecados. E aí nós entendemos no Getsêmani, quando Jesus pede: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus já estava sentindo a agonia que o juízo de Deus traz sobre todos nós por causa dos nossos pecados. Na cruz ele clama: Senhor Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Ele estava sofrendo, irmãos, a mais intensa ira de Deus por causa dos pecados de toda a humanidade. E tem muita gente que não tem noção do que significa o inferno, que perdem ou que se esquecem da realidade de se viver eternamente longe de Deus, banidos da presença de Deus. Mas foi por causa do amor de Deus que Ele envia o Cordeiro Pascual para ser sacrificado naquela cruz, sofrendo as mais intensas iras e condenações no nosso lugar, para que nele tivéssemos vida e vida abundante. Jesus está naquela cruz, sofrendo um dos estágios mais humilhantes da sua missão. No entanto, como o texto que nós lemos na liturgia, este a quem foi traspassado virá um dia rodeado de muita glória, e haveremos de lamentar. Todas as tribos da terra haverão de se prostrar diante de Jesus, este que foi sacrificado naquela cruz, que foi humilhado, que foi traspassado, que foi sacrificado por causa do nosso pecado. Ele virá rodeado de glória. Certamente Jesus virá. E estes fatos foram registrados para que creiamos nele, creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro Pascual, que vem para tirar o homem do estado de pecado, que vem para libertar a minha vida e a sua vida da condenação eterna, porque Deus não quer, não é da vontade de Deus que nós soframos eternamente as consequências que os nossos pecados trouxeram sobre nós. E Cristo remove publicamente, diz Paulo aos Colossenses, expondo à humilhação todos os demônios. Ele remove a condenação que estava sobre nós naquela cruz, e coloca à nossa disposição o perdão que tanto necessitamos. E esses fatos, eles confirmam aquilo que estava previsto na Escritura. Mas também, estes fatos, verso 38 ao verso 42, eles foram registrados para que se cumprisse a Escritura. Não ser sepultado era vergonhoso. Não ter nenhum sepultamento sempre foi uma vergonha. No Antigo Testamento, os moradores de Judá
foram advertidos sobre esta pena por dar ouvidos aos falsos profetas. Olha só, 2 textos. Primeiro, Jeremias 14:16, nos diz: o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, e a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Ainda em Jeremias, capítulo 16, morrerão vitimados de enfermidades, e não serão pranteados, nem sepultados. Por quê? Porque não se arrependeram. Servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque não ser sepultado era uma vergonha, mas também o sepultamento de Jesus, em relação a Jesus, deveria ser honroso. Os inimigos de Jesus, os principais sacerdotes, os principais líderes do judaísmo, bem como o povo que pediu o sacrifício de Jesus, sabiam do modo como eram tratados os corpos daqueles que eram sacrificados na cruz. Haviam pelo menos 3 hábitos praticados pelos romanos com aqueles que eram levados até a cruz. O sacrifício na cruz era o pior juízo que alguém poderia sofrer dentro do sistema penal romano. A estes vis criminosos era prevista também uma humilhação após as suas mortes. Os romanos tinham o hábito, por exemplo, de retirar os corpos da cruz e jogar numa vala comum, que serviam de alimento para aves de rapina e para animais selvagens. Eles também tinham o hábito, em certas ocasiões, de retirarem os mortos do madeiro e jogar em uma terra e ali atear fogo, queimando os corpos daqueles que haviam sido sacrificados na cruz. Um outro modo que eles usavam costumeiramente para descartar os corpos daqueles que eram sacrificados, era deixando-os na cruz, apodrecendo na cruz. E aquilo servia como uma bandeira do governo romano para dizer: é isto que acontece com todos aqueles que se levantam contra o Império Romano. Era isto que acontecia com todos aqueles que se levantavam contra o Império Romano. Só que Deus, providencialmente, não permitiu que o seu filho fosse humilhado após a sua morte, passando por um descarte do seu corpo tão humilhante como era previsto para todos os criminosos daquela época. Por isso que nós temos a profecia em Isaías capítulo 53, verso 9, que diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Eles arquitetaram, eles armaram, eles planejaram que Jesus fosse sepultado com os perversos, como os perversos, como os criminosos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Seus acusadores esperavam que o corpo de Jesus fosse desonrado, mas Deus providenciou uma sepultura nova. Aquela sepultura não tinha visto corrupção, era uma sepultura nova, bem próximo do lugar que Jesus havia sido crucificado. Era uma sepultura nova e muito próximo do lugar do sacrifício, da crucificação de Jesus. E foi também uma sepultura honrosa, através de um homem, como diz o testemunho de Lucas em capítulo 23, verso 50. José de Arimateia era um homem bom e justo. Ele era um homem bom e justo. Deus providenciou uma sepultura nova e honrosa, através de um homem rico. Qual o motivo? Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Nem dolo algum se achou na sua boca. Conclusão, irmãos. Antes de tudo, diz 1 Coríntios 15, verso 3 ao verso 5: vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Qual que é a lógica que o apóstolo Paulo segue neste texto? Que ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia e ele apareceu. Paulo considerou o sepultamento de Jesus como uma parte essencial da mensagem do Evangelho. Agora, o que esta parte no Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo tem a ver comigo e tem a ver com você? Como poderíamos aplicar essa narrativa bíblica em torno do sepultamento de Jesus aqui, para todos nós e aqueles que estão assistindo pela internet? Primeiro, irmãos, o sepultamento de Jesus testifica a sua ressurreição e elimina toda dúvida. Se Jesus não morreu, logo ele não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E os fatos bíblicos comprovam: Jesus morreu e foi sepultado. E isto traz para todos nós a certeza de que ele também ressuscitou, porque ele morreu. Em segundo e em último lugar, o sepultamento de Jesus também foi vicário. Nós falamos muitas vezes que ele morreu e ressuscitou. Quase nunca falamos que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. O sepultamento de Jesus também foi vicário. Paulo diz aos Romanos, capítulo 6, verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi sepultado, foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou em conformidade com o fato de que nele também fomos ressuscitados. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, se você ainda não passou pelo batismo, não prolongue, não deixe para depois. Se você crê em Jesus, você deve ser batizado. Não prolongue a data do seu batismo como profissão da sua fé. Se com ele você morreu e foi sepultado, se com ele você foi ressuscitado para uma nova vida, você deve confirmar a sua fé agora pelo batismo. O batismo é uma ordem de Jesus, não é uma opção nossa. E eu conheço várias pessoas que estão protelando o batismo, deixando o batismo para depois. Nós passamos pela confirmação da nossa fé, segundo a Escritura, além das obras, como diz Tiago, primeiramente pelo batismo. Então, se você não foi batizado, meu irmão e minha irmã, crendo em Jesus Cristo, se você pela internet que está ouvindo essa mensagem, crê no Senhor Jesus, aceite ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Será para todos nós um momento de muita alegria, de festa entre nós, o momento do seu batismo. Então não deixe para depois. Saia daqui hoje, certo da sua fé em Jesus, mas também certo da necessidade de você ser batizado. Procure uma das lideranças da igreja, se possível ainda hoje, e diga: eu quero ser batizado. Qual é o caminho que eu devo seguir? Se você crê, já está habilitado para ser batizado. Não prolongue esta data. Eu tenho certeza que Deus haverá de confirmar a sua salvação através desse ato de fé. Não prolongue a data do seu batismo. Quem sabe você nessa noite, ouvindo esta mensagem a respeito da morte de Jesus, e tinha dúvidas, mas nessa noite você quer confessar a sua fé em Jesus, dizendo: eu creio em Ti, Jesus, eu aceito no meu coração, diante da mensagem
que foi pregada. Eu fui convencido pelo Espírito Santo e nessa noite eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Quem sabe é agora o momento da sua morte em Cristo Jesus. Deus quer te livrar da condenação eterna e no seu lugar Deus enviou Jesus para sofrer todas essas penas, mas como Jesus ele ressuscitou, ele foi glorificado, esta também é a ocasião de você morrer em Cristo, mas de também ressuscitar com Cristo Jesus, para uma vida nova. Se você está no nosso meio e ainda não confessou Jesus pela fé, eu quero que você tenha essa oportunidade nessa noite, dizendo: Senhor, aqui estou eu na sua presença, transforma a minha vida e encha-me do teu Espírito, e que o Senhor confirme a sua salvação, através do seu batismo. Vamos orar. Bendito Deus da nossa salvação, nós queremos em primeiro lugar engrandecer o teu nome, ó Pai, pelo teu amor. A tua palavra diz que o Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho, o unigênito de Deus, para naquela cruz sofrer todas aquelas humilhações e morrer em nosso lugar como o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. E nele toda a condenação que estava sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos foi removida. Jesus morreu de fato e nós cremos nisso, mas também cremos e confessamos com os nossos lábios que após o sepultamento de Jesus, no terceiro dia o Senhor o ressuscitou de entre os mortos, e com ele também fomos ressuscitados, recebendo vida e vida eterna. E não poderíamos fazer outra coisa senão te agradecer, ó Pai, e nos lançar aos teus pés nessa noite, pedindo que sobre nós pouse as suas misericórdias e que o Senhor converta o nosso coração. Dá-nos mais fé, Senhor, dá-nos amor por Ti, encha o nosso coração da Tua paz e leva-nos para a presença do Senhor nessa hora, e nunca nos permita afastar da presença do Senhor. Te pedimos isto, Senhor. Se porventura há alguém entre nós que ainda não passou pelo batismo, que pelo Teu Espírito sejam convencidos nessa noite a confessarem a sua fé pelo batismo, como o Senhor Jesus nos orientou, e que este momento seja um momento de alegria para todos nós e para os Teus santos anjos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, ouvir o coral, logo depois estarei impetrando a bênção.
vamos ficar de pé mais um instante. Jesus está vivo e Ele está vivo entre nós. Creia nele, creia e confie apenas no Senhor Jesus. Ele está vivo, Ele passou por tudo isso, passou por todos os sofrimentos, passou pela morte, passou pelo sepultamento, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar.